Olá, meus amigos, muito bom dia a todos, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos envolva em sua paz. É com muita alegria que hoje nos reunimos em torno das páginas belíssimas de O Evangelho segundo o Espiritismo. Vou convidá-los aos recursos da prece antes de iniciarmos as reflexões. Busquemos a Jesus, ao nosso amigo espiritual, aos benfeitores da espiritualidade, para que possam nos envolver em ondas de equilíbrio, de serenidade e profunda harmonia. No momento em que o mundo estertora, no instante em que a Terra se agita, que tenhamos a consciência e o equilíbrio para seguirmos os nossos passos pautados no Evangelho da Redenção. Guarda-nos, Senhor, fortaleça-nos, envolve-nos e mantenha-nos sob tua paz, hoje e sempre. Assim seja. As reflexões de hoje serão em torno do capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mais especificamente, no item 9, Instruções dos Espíritos, uma mensagem, trazida pelo Espírito Pascal em Genebra, 1860. Então eu gostaria de ir lendo e fazendo alguns comentários em torno dessa importante mensagem, porque qual é a verdadeira propriedade que nós temos? A ocorrência dos dias atuais mostra bem isso. Quantas vezes não achávamos que os bens materiais, a nossa casa, o nosso trabalho, as oportunidades materiais que tínhamos realmente nos pertencessem. E delas nunca nos separaríamos. Mas essa pandemia mostrou-nos que um vírus é capaz de mudar toda uma rotina, todo um fluxo de existência. E como uma convocação do alto, todas as pessoas acabaram sendo convocadas para um novo pensamento, para um novo momento, para uma nova reflexão. Então o Espírito Pascal afirma que o homem só possui, em plena propriedade, aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Olha que importante, meus amigos. Só é realmente nosso aquilo que levamos da terra. Levamos aqui dessa experiência. E quando desencarnamos, nem o corpo físico conseguiremos levar. Conseguiremos com ele seguir adiante. Então, o que o espírito leva, não é? Quais as experiências que eu estou acumulando ao longo da minha vida que permanecerão intactas na minha intimidade? Aquilo que eu recebo ao chegar e deixo ao partir constitui parte do meu planejamento reencarnatório. Na chegada, eu encontro aqui toda uma ambientação que vem ao encontro de minhas necessidades. Porque nós não chegamos num momento sociopolítico, econômico, cultural que não precisávamos encarar. Por isso, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, as condições econômicas, a família em que aportamos na Terra, ela vem trazer referências importantes na nossa intimidade espiritual a partir daquilo que já temos como experiências de espírito, como espírito. Emmanuel, ele nos ensina que entre reencarnações, o espírito estuda o seu passado. E nós podemos identificar isso também no livro Nosso Lar, quando Dona Laura prepara-se para a reencarnação. E ela retroage cerca de 300 anos para assimilar aquelas experiências do passado, analisar os seus pontos de queda, os seus pontos positivos e, junto com o esposo, elaborar toda uma nova trajetória, possibilidades para a nova existência. E isso aconteceu conosco, espíritos responsáveis, porque nos interessamos pela questão espiritualidade, nós participamos
do nosso planejamento. E o nosso amigo espiritual, o nosso benfeitor, que conhece-nos em profundidade, ele aqueceu, ele permitiu que aquele planejamento assim fosse levado adiante, porque estava dentro das nossas possibilidades, das nossas forças, concluí-lo com força, com galhardia, com equilíbrio, aplicado, obviamente, à nossa vontade e ao nosso querer. Muitos, ao longo do tempo, desanimam, enfraquecem, por N motivos, desde as ilusões até a falta de confiança em si e em Deus. Mas temos tudo estruturado para conseguirmos dar conta desse nosso planejamento. Então chegamos aqui numa determinada condição econômica e social de acordo com a nossa necessidade. Mas ao desencarnarmos, essas referências ficam. Então, o cargo que eu tenho, o possível poder que eu gozo na Terra, as possibilidades materiais, tudo isso ficam. E eu levo as experiências que eu tive a partir destas. Mas quantas vezes, pelas ilusões do poder, da posse, do prestígio, do prazer, eu não acredito que elas se fazem aquisições minhas. E, obviamente, nessa ilusão, eu caminho distanciado da proposta que eu tenho na Terra para esta existência, que é transformar os valores espirituais, fazer uma nova construção. Quando o espírito está consciente do que deve fazer, ele identifica os seus deveres, vai pouco a pouco convertendo os deveres num compromisso, passa a amar o seu compromisso. Muitas vezes esse compromisso torna-se a sua missão e ele avança posteriormente à espiritualidade com grandes aquisições. Mas o discípulo invigilante, chegando aqui na Terra, muitas vezes considera essas possibilidades como ganhos merecidos. Se ilude de tal forma que passa a se distanciar desse planejamento. E aí o grande risco, porque o fardo começa a ficar pesado. O fardo, ele é proporcional às nossas forças. Mas se não compreendemos para onde ir, em qual sentido, qual a direção, caminhar com uma cruz de forma indefinida para todos os lados, obviamente ela nos cansará, nos deixará aturdido. Por isso que é muito importante o espírito estar consciente na Terra do seu papel, do que trouxe, do que recebeu ao chegar, quais as possibilidades que ele deve desenvolver. Esse estudo da nossa intimidade, das nossas referências, se faz fundamental para entendermos a vida, para compreendermos as relações com a nossa família, com a sociedade à nossa volta, na casa espírita, no nosso trabalho, na nossa profissão, porque tudo gira em torno das possibilidades para o espírito melhorar. Ninguém cruza o nosso caminho sem uma razão justa de ser. Isso é muito importante. Aquelas pessoas que passam na nossa existência e as situações, as portas fechadas que nós temos ao longo do caminho, são experiências. São cenas no grande teatro da vida. E toda dor, toda prova, são oportunidades para fazermos aprendizado. Estejamos vigilantes e atentos para aproveitar esses momentos, que não são fáceis, mas com compreensão, com entendimento, nós temos uma oportunidade de dar um passo mais seguro, de ter uma resiliência, de manter-se dentro de um processo de resignação para seguirmos adiante. Quando a gente pensa em resignação, ela está muito vinculada à aceitação. Para que aceitemos a nossa existência, é preciso compreender a nossa existência. Compreendê-la
do ponto de vista do espírito, como diz Santo Agostinho no capítulo 14, que consigamos observar de um ponto de vista mais alto as situações que nós enfrentamos, que nós passamos. E aí perceberemos como é importante muitas coisas que enfrentamos junto aos filhos, ao esposo, à esposa, com o nosso chefe no trabalho, para o nosso espírito. Sem esse entendimento, muitas vezes ou nos rebelamos ou nos vitimizamos. Ambas estruturas muito prejudiciais. Porque quando nos rebelamos, nós nos candidatamos a uma nova experiência. Diz Emmanuel que toda rebeldia é sinal, indica recomeço. Já que o aluno não aprendeu aquele curso específico, diante das lições que foi enfrentando, que foi tendo como oportunidade, ele é convidado a repetir aquela lição. Só que não sabemos em quais condições. Numa nova existência, numa nova oportunidade. E quando nos vitimizamos e nos achamos o coitado, a síndrome do coitadinho, também nos colocamos numa postura prejudicial que favorece um processo de baixa, de medo, de ansiedade, dando abertura a várias síndromes e a várias influências. Nós não somos coitadinhos. No mundo existe injustos e existe injustiça, mas não existe injustiçados. Não existem injustiçados. A lei divina aproxima de nós as situações, as pessoas, de acordo com as nossas necessidades. Então, continua o Espírito Pascal. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso pela desencarnação, ele diz, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Então, tudo aquilo que nós encontramos na Terra, apenas temos o usufruto. A nossa família, até isso, o nosso corpo físico, as oportunidades que a nossa profissão nos oferece, os bens materiais, a nossa casa, a conta bancária, o veículo, tudo isso, a gente somente tem usufruto, porque deveremos abrir mão de tudo isso. E aí muitas vezes identificamos apegos, meus amigos. E como é difícil estar apegado a algo. Não conseguimos nos desvencilhar daquilo. E é uma força material tão intensa que cria referências difíceis e no plano espiritual, muitas vezes sentimos tudo isso. Me recordo agora do livro No Mundo Maior, André Luiz, nas regiões inferiores em expedição, ele encontra um senhorzinho que pegava a lama, se envolvia naquela lama, jogava para cima e falava: "Ah, meu rico dinheiro". E, para espanto dele, ele vem a identificar que era o seu avô. E o seu avô era muito rico. Ele também utilizou de manobras, de artimanhas, para ficar com parte da herança de uma sua irmã. Então, aquilo gerou um processo ainda de culpa. Tanto que ele recorda, no encontro com André Luiz, essa situação, quando ele usurpou os bens da familiar. Então, ele concebia que aquela lama, diante de uma alucinação, de tanto ter bombardeado a sua mente, ter executado as suas criações mentais em torno do dinheiro, da avareza, da posse, ele entra nesse processo e no mundo espiritual, depois de quase 40 anos, ainda se via preso a estas questões. Olha que difícil que é o apego. E os benfeitores afirmam depois a André Luiz que ele não conseguiria se restabelecer na espiritualidade. Ele deveria reencarnar, porque somente no contato com um novo corpo ele conseguiria desenvolver condições para mudar pensamento. Vejam que situação. Olha como que a existência na Terra acaba sendo um posto avançado de um hospital, muitas vezes. O espírito em tratamento chega à Terra para mudar. Então, nós estamos justamente nesse processo aqui na Terra, de um pedido de mudança.
mudar os painéis mentais que temos, mudar as nossas construções de pensamento, as nossas referências de pensamento. Só que aqui chegamos e o que muitas vezes acontece? Mantemos o mesmo padrão. O que levou o Militão Pacheco, no livro O Espírito da Verdade, a afirmar que muitas vezes nós somos iludidos aqui na matéria e vamos nos desiludir no mundo espiritual. E vivemos nesse binômio, ilusão, desilusão. Ilusão material, desilusão espiritual. Por isso somos constantes na inconstância e fiéis na infidelidade, diz Militão Pacheco. Só que agora é hora de romper isso. Então, se identificamos determinados apegos, lembremos, não é a propriedade real essa. Nada do que resiste, daquilo que não resiste ao tempo, é factível. Na minha vida, o que resiste ao tempo? O corpo resiste ao tempo? Não, eu não posso me apegar, já que estamos falando de apego. Ele não resiste ao tempo, ele não vai permanecer jovem, não vai permanecer belo, ele vai acabar se desestruturando. O meu cargo é meu, eu tenho apego a ele, é transitório. Esse ser meu é uma ocupação transitória. Mas num determinado momento, mais cedo ou mais tarde, eu vou ter que deixá-lo pelas portas da aposentadoria ou da desencarnação. Então não me pertence. Tudo aquilo que é material, deverei deixar. Deixo, tanto que no próprio testamento consta, deixo para fulano isso, deixo para Beltrano aquilo, porque se pudéssemos, levaríamos. Mas como não podemos, somos forçados a deixar. E quantas decepções alguns espíritos não têm quando percebem que estão abandonando tudo isso. E já é o primeiro degrau, o primeiro estágio para que ele perceba que os reais valores da alma, imperecíveis, não estão pautados naquilo que é do mundo, naquilo que é da terra. Então essa advertência é muito importante do Espírito Pascal. O que então o homem possui? E ele responde, nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Então a inteligência, ela é uma aquisição nossa, é uma propriedade nossa. Essa inteligência nós não perdemos. Nós chegamos no mundo com ela e retornamos depois e esperamos de uma forma mais ampliada. Mas a inteligência aqui cabe uma análise. Não podemos imaginar a inteligência como sendo a inteligência que tem referência nas questões do mundo acadêmicas. Não fala aqui Pascal simplesmente da inteligência matemática, da inteligência musical. Há várias inteligências. A inteligência que nos causa uma referência quanto às questões físicas, até a inteligência corporal, o indivíduo que consegue identificar ali um espaço, o tamanho do seu corpo e passa naquele vão, naquele trajeto com serenidade, com tranquilidade. Ele é um tipo de inteligência, a inteligência prática das donas de casa, ao fazer os seus temperos, ao desenvolver as suas criações ali na alimentação, e também dos senhores que fazem o almoço, o jantar. Quantos toques especiais não faz parte de uma inteligência? Coloquei muito sal, eu vou colocar uma batatinha para tirar esse sal. É uma inteligência prática. A experiência foi informando isso. A experiência foi trazendo essas referências. Só que nós temos que dar um passo agora para a inteligência espiritual, a inteligência do espírito, que é aquela que vai se desenvolvendo e vai dizendo assim a nós: qual o efeito dessa minha atitude, dessa minha escolha, dessa minha decisão? Nós vamos desenvolvendo uma inteligência que vai falando o seguinte: olha, se você fizer isso, a consequência será essa. E quanto mais essa inteligência estiver desenvolvida, melhores as minhas resoluções, as minhas atitudes e aquilo que eu vou colher. A sementeira passa a ser outra.
Que tipo de semente eu vou começar a escolher para colocar no solo e lá na frente germinar e dar frutos? De maior qualidade. Essa inteligência que faz a gente perceber o que está por trás da situação. Por exemplo, se eu recebo uma provocação, a inteligência espiritual deverá entrar em ação e dizer: se você revidar, poderá acontecer todas essas coisas. Você poderá gerar um ressentimento, uma mágoa, uma dor de longo alcance, uma crise na família, no trabalho. Então é melhor o silêncio. Isso é uma inteligência espiritual. Se eu tomar essa atitude, qual a consequência para minha família? Olha como é importante. Por isso que a gente tem que se atentar ao nosso processo de escolha. Se nós estamos escolhendo pelo nosso tormento, ou se nós estamos escolhendo vinculados, conectados a Deus. Que essa conexão seja cada vez mais uma comunicação direta e intensa com o Criador, com a espiritualidade. É como se tivéssemos um Wi-Fi ligado diretamente a Ele, de alta potência, e que não tivesse as interferências que nós temos tantas vezes no nosso Wi-Fi, principalmente nesses dias de internet, não é? Então estamos lá ligados numa rede, entramos num local em que tem as paredes estão bloqueando aquele acesso, a nossa qualidade cai, não é? Muitas vezes isso acontece no nosso dia a dia. Quando sintonizamos com Deus, com as alturas, vamos tendo uma reflexão muito profunda acerca do Espírito. Mas quando entramos em determinados níveis e circuitos, nós percebemos que essa conexão cai e, não raro, tomamos decisões aí de acordo com o nosso tormento, de acordo com os traços que nós já possuímos, mas do passado, de quedas, onde causamos muitos males pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo, traduzindo a ambições, exigências, autoritarismo, procrastinação, adiamento. Quantos males nós já não tivemos que ainda estão vivos em referências. Obviamente temos virtudes também. Mas quando perdemos a comunicação com o alto, nós ficamos ali vinculados somente a essas referências. Então temos que tomar cuidado. E a inteligência espiritual, ela nos dá essa diretriz. Olha, esse pensamento que você está tendo, se você não cuidar dele, ele pode se agigantar e partirá do campo do pensar para o campo do agir fisicamente. Então, se atente. Olha quantas coisas nós poderemos ir desenvolvendo nesse sentido. Então, como está esse nível de inteligência? Nós já conseguimos, você, meu caro amigo, minha cara amiga, no dia a dia já começou a desenvolver essa inteligência? De passar por cima dos pequenos contratempos. É uma inteligência. Surge uma situação no lar, principalmente agora, nessa época de maior distanciamento, e aí o que acaba acontecendo? Eu vou responder para tudo? Vale a pena essas pequenas, como dizem, picuinhas, essas pequenas questiúnculas, né? Redundância, pequenas, mas que, como 1000 alfinetadas, acabam por ferir? Eu tenho que ter uma inteligência em relação a isso. Talvez a pessoa que está causando isso, ela esteja em desequilíbrio, ela não esteja bem, ela passe por um tormento, ela seja enfermiça da alma. Então não vale a pena me desgastar a partir dessa situação. Espiritualmente eu me ligo então aos amigos maiores, ao nosso benfeitor, aos espíritos que estão ali cuidando do nosso lar, para que não entremos naquela sintonia, tipo de inteligência. A inteligência que vai fazer com que a gente faça escolhas. E são escolhas que a todo instante acontecem. Que tipo de leitura eu vou ter? Olha que escolha. Vou acionar a minha inteligência espiritual. Eu não quero ler desgraças. Eu quero um livro, uma página que possa edificar-me. Então vou fazer uma escolha pautado nessa inteligência espiritual, né? Desenvolvendo essa inteligência. Que tipo de conversa eu vou ter? Irônica? Qual a consequência? A gente tem sempre que perguntar isso diante dessas escolhas que fazemos.
outro tipo de escolha, aquelas que vão causar, às vezes, atritos. Olha, se eu falar nesse assunto, eu sei que vai dar briga. Não tem algumas situações assim? Nós conhecemos tão profundamente nossa esposa e nosso esposo, às vezes, que a gente fala, ó, se eu tocar nesse assunto, ele vai ficar chateado. Qual é a minha escolha? Eu tenho que ter uma inteligência, então, do espírito que diga a consequência não será boa, ou a consequência será positiva. E aí eu me preparo, não é? A partir dessas escolhas, nós temos outros passos que geram decisões, que mudam o rumo da nossa vida. Decisões importantes, que também devem ser pautadas nessa inteligência do espírito. As decisões de um compromisso com uma pessoa, através do matrimônio, do casamento. Os filhos, as referências com os filhos, são decisões importantes, porque mudam o rumo da nossa vida, da nossa estrutura de vida. Que essas decisões também sejam pautadas no espírito. Para que eu tenha uma boa decisão, eu tenho que treinar através de escolhas bem efetuadas. Vai ser o treino para as grandes decisões, quando surgirem. De repente, uma situação em que chega um parente na nossa casa em desespero, pedindo auxílio. Qual vai ser a nossa decisão em relação a ele? Auxiliar? Relegar? São questões de muita responsabilidade para a alma e que, se essa inteligência não estiver calibrada, nós tomamos ações pelo nosso desequilíbrio, pelo nosso tormento, mais uma vez vinculados no poder, na posse, no prestígio, no prazer. E aí muitas vezes falhamos, porque é a tendência do passado que ainda fala vivo e intenso dentro de nós. Então, nesse primeiro item, inteligência. O segundo, que levamos daqui, conhecimentos. Conhecimentos que se traduzam pela compreensão e não fique nas informações. Porque às vezes nós temos informações e achamos que somos sábios. São informações, só que o que adianta sermos um verdadeiro livro ambulante se não praticamos nada disso? Não é? Então, o conhecimento é sublime. Imaginemos o conhecimento da doutrina espírita. Não é maravilhoso? Só que ele precisa ser colocado em prática. Quando compreendemos o conhecimento, quando compreendemos as informações gerando esse conhecimento, colocamos em prática na nossa vida. Então, quando temos referências, vamos pegar, sabemos que no Livro dos Espíritos, na questão 886, temos o que é a caridade como Jesus a concebia. Benevolência para com todos, indulgência para com as falhas e imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ótimo, essa é uma informação. Nós temos. Se, no entanto, eu apenas ficar no nível da informação, qual a referência para o meu espírito? Quase nula. Eu apenas vou repetir para outros e talvez os outros coloquem em prática. Então, o que nós precisamos? Identificar qual a importância desses itens na nossa vida. Nesse exemplo citado, nossa, benevolência. Então, o que será benevolência no dia a dia? Essa vontade do bem. Como que eu posso trabalhar a benevolência no trato com aqueles que estão em casa comigo? Como eu posso ser benevolente diante do erro de uma pessoa? Como eu posso ser agradável? Não é? As pequenas gentilezas que eu posso desenvolver. Então, quando eu coloco em prática, eu gero aí, através dessa compreensão, um conhecimento que ficará marcado em minha alma e levarei. Não é mesmo? Ficará comigo. Então, sair do campo teórico. Sair do campo teórico e vivenciarmos o conteúdo estudado, no caso, o foco principal nosso, o Evangelho de Jesus, o Espiritismo, tendo essas referências, colocando em prática esses valores morais para a alma. Mas também levamos as qualidades morais, o sentimento moral, conforme o Livro dos Espíritos, a regra de bem proceder, não é? É discernir entre o bem e o mal e seguir as leis de Deus. Então,
quando a gente fala de valor moral, estão vinculados ali os nossos sentimentos. E aí é importante analisar o que anda na nossa intimidade. Porque o nosso planejamento reencarnatório, que eu falei lá no início, ele veio para trazer uma nova oportunidade de mudança, para criarmos uma nova referência espiritual, uma nova construção em nós, não é? Então, eu tenho que identificar sentimentos doentes que eu preciso transformar, converter. Quais são esses sentimentos doentes? Eu preciso fazer uma análise da história da minha vida. Isso facilitará. Porque às vezes a gente fica perguntando, o que eu preciso mudar? Alguns questionam sobre reforma íntima. O que eu devo reformar? O que eu devo construir? Então eu tenho que analisar a minha estrutura hoje. E fazendo uma história de vida, às vezes eu vou identificar o quê? Que eu era invejoso desde pequeno. Eu achava, conforme coloca René Descartes, que o outro não é merecedor daquilo que tem. Então eu invejava. E eu identifico isso na minha infância, na escola, no colégio, quando os outros tiravam nota maiores do que a minha. Conforme eu fui me tornando ali adolescente, identifiquei isso, porque esse rapaz, essa moça, tinham determinados predicados que eu não tinha, e fui invejando. No trabalho, já na madureza, percebo que quando alguém tem algo, apresenta algo de valor, eu invejo. Ou tem recursos que eu também invejo. Eu vou fazendo essa história de vida e vou percebendo que essa inveja está comigo desde o início. Então aí é um ponto central que eu preciso transformar. Talvez o convite da minha reencarnação seja para mudar aquele sentimento. E se eu fizer isso, eu serei um completista, nos dizeres de André Luiz. Porque completista não é aquele que sai santificado do mundo físico para o mundo espiritual, mas é aquele que cumpre o seu planejamento. Tanto que no livro Sexo e Destino, do Instituto Almas Irmãs, André Luiz recebe a informação dos benfeitores que de cada 100 reencarnações, 18 retornam à espiritualidade como completistas, 22 melhorados, 26 razoavelmente melhorados e os 34 voltam onerados. Ou seja, perderam oportunidades na reencarnação, se comprometeram ainda mais, além de não fazer o que deviam, levaram maiores responsabilidades para liquidar. Olha que situação. Então, é urgente observarmos qual é o nosso sentimento a transformar. Talvez seja o autoritarismo, a exigência, a vaidade. E como identificar isso? Às vezes a gente tem essa dificuldade. Faço essa história de vida e começo a perceber as repercussões dos meus atos nos outros. Quantas vezes a nossa família chega e diz: "Ah, você é muito exigente". Todos falam que a gente é exigente. Só que nós falamos: "Não, eu não sou". Será que a gente está com a razão? Então, a repercussão disso, Jesus perguntou: "O que dizem os homens sobre o Filho do Homem? Uns dizem que tu és Elias, outros Jeremias, uns dizem que tu és João Batista, ou um dos antigos profetas que voltou. E quanto a vós, que dizeis que sou? Tu és o Messias, o Filho do Altíssimo, do Deus vivo." E Pedro foi incluído nas bem-aventuranças a partir daí. Ou seja, quem eu sou para as pessoas? O que eu repercuto pelas minhas vibrações nos outros, por aquilo que eu falo, por aquilo que eu faço, pelas minhas atitudes, não é? Qual é a minha repercussão? O que os outros dizem que sou? Como será isso na família, no nosso meio? E as pessoas próximas? Porque quando ele pergunta aos discípulos, ele está falando daqueles que conhecem. E vocês que me conhecem? Que dizem que eu sou? Então, uma família, quando vai tendo essa confiança mútua no estudo do Evangelho, nessa proximidade espiritual, pode chegar até o ponto de conversarem sobre as virtudes e sobre os sentimentos a construir. É importante a virtude porque nós temos também que enxergar as virtudes do nosso companheiro, daquele que caminha conosco. E às vezes utilizamos
óculos embaçados que não enxergam isso, só enxergam defeitos. E aqueles defeitos que eu enxergo no outro, via de regra, são traços que eu ainda tenho em mim, ou referências que eu possuo. Por isso que são tão vivos, por isso que eu enxergo tão claramente que ele é isso, que ele é aquilo, porque tem referência em mim. E talvez aquilo que me incomode no outro seja apenas o outro ativando o meu ponto vulnerável, o meu ponto de queda. E quando esse ponto é acionado, embora naquele momento nós fiquemos inconformados com aquilo, né? Porque é o nosso tormento entrando em ação. Mas vamos nos dar conta, quando o ponto vulnerável é acionado, é o momento de lembrarmos, opa, eu ainda tenho isso. Eu ainda sinto raiva porque mexeram com a minha indiferença. Eu não pude ficar indiferente. Então aquilo me deixou nervoso. Olha como é importante a gente perceber. O indiferente, ele não quer se envolver. E de repente alguém vem e fala, me ajude. Ele tem que sair da indiferença e aquilo incomoda, mexeu no ponto vulnerável. Alguém que não recebe um elogio diante de algo que fez, e às vezes coisa simples. Às vezes um lanche, uma comida, um corte de cabelo, um trabalho, não recebo aquele elogio e fico extremamente chateado, triste, me vitimizo. Mas por quê? Porque foi tocado o ponto vulnerável da vaidade. E aí temos que tomar esse cuidado, porque é a nossa construção falando, renova-te, muda enquanto está na reencarnação. Não é? E esses valores morais é o que eu vou levar. Serão a minha carteira de identificação, né? A minha carteira de habilitação a um bom lugar na espiritualidade. Porque de acordo com o valor moral, eu vou vibrar. E de acordo com a minha vibração, eu estarei em determinadas regiões espirituais. Algumas pessoas perguntam, para onde eu irei quando desencarnar? E nós deveremos responder, onde já estamos encarnados? Porque somos espíritos em experiência no corpo. Estamos numa determinada vibração, numa faixa vibratória, e dentro dessa vibração eu já estou em contato com a espiritualidade, né, que vibra junto a mim. Eu já tenho uma realidade espiritual. Essa terá continuidade depois da morte do corpo. E então levarei esses valores que tenho para o mundo maior e farão toda a diferença na nossa existência. Isso que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar. É nosso, ninguém tira. É uma conquista. É uma conquista. O que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Então, aquilo que tivermos adquirido em bem. Lembram da parábola dos talentos? A um foi dado 1 talento, a outro 2, a outro 5, cada um de acordo com as suas capacidades. Então, todos nós recebemos talentos. Isso é importante. Todos nós, de acordo com a nossa capacidade. Às vezes observamos o outro. Nossa, Chico Xavier tinha tantos talentos. Ele tinha, mas ele tinha uma capacidade para dar conta daquilo. São as oportunidades que a vida abre. Divaldo Franco, quantas, tantos outros. Mas se observarmos quantos talentos nós não recebemos. O corpo físico é um talento, é uma oportunidade de desenvolvermos o nosso espírito na Terra. Não é? É um talento. A família é outro talento. Como estamos, no entanto, agindo em relação ao corpo, em relação à família, ao trabalho, outro talento, porque é uma oportunidade. Não esqueçamos que o próximo é um talento para nós, porque é uma oportunidade. Aquele próximo com quem nos relacionamos é um talento na nossa vida, é uma oportunidade na nossa existência de experiências espirituais. Então eu estou enterrando o talento próximo ou estou multiplicando esse talento? Quando eu ignoro o outro na minha vida, quando eu não percebo o papel dele na minha existência, porque ele é difícil.
Ele é uma pessoa, às vezes, inconveniente. Ele é o parente chato, às vezes falamos, mas porque não nos damos conta que talvez seja ele o material divino que vai me conduzir a Deus. Esse parente difícil talvez seja a pedra bruta que, se trabalhada na nossa intimidade, vai produzir o diamante radioso. E a gente não dá conta, às vezes, de pensar dessa forma. E não podemos mudar o outro com palavras a toque de caixa, mas a nossa mudança pode promover mudança alheia. Somente a mudança. Francisco de Assis afirmava: o cristão deve pregar sempre, se necessário, utilizando palavras. Ou seja, atitude é que define o verdadeiro cristão. Então valorizemos isso. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo que lá vos possais servir. Quando fazemos uma viagem, efetuamos uma viagem, a gente procura saber quais os costumes de lá. Imagine se nos convidassem ou fôssemos convocados para ir à Rússia no inverno. Uma cultura diferente, um clima diferente, uma sociedade com as suas características. Então o que nós precisaríamos fazer? Nos preparar. O que eu vou colocar na bagagem? Que tipo de roupa? Qual a moeda que se utiliza lá? Tem algum dicionário, algum tradutor digital hoje em dia para falar o russo? Porque não sei. Qual o clima, quais as características da cidade, onde poderia fazer isso ou aquilo? Então vamos pesquisar e levaremos as situações, as coisas que precisamos para usufruir o tempo lá. Pois bem, em relação ao mundo espiritual, estamos estudando o mundo espiritual? E olha que a doutrina espírita nos dá tanta oportunidade nas páginas, por exemplo, do livro O Céu e o Inferno. Olha quanto material nós lá temos de espíritos felizes. O que fizeram na Terra? De espíritos em condições medianas. O que fizeram na Terra? De espíritos infelizes que estão em expiação. Espíritos que estão em sofrimento. Espíritos que se suicidaram. Espíritos nas mais variadas situações. No livro Céu e Inferno nós temos. Então, se estudarmos, nós passamos a identificar quais as características nesses lugares, quais as características nessas regiões, e nos preparamos. E vamos perceber que aquilo que nós temos aqui é apenas uma referência, é uma ficha. O nosso cargo, diz André Luiz no livro Nosso Lar, na introdução, é apenas uma ficha de trabalho, de serviço. Ninguém vai perguntar: você foi metalúrgico ou foi da área médica? Mas o que você fez com a sua ficha de trabalho na metalurgia, na medicina ou em qualquer outra área de serviço? O que você fez com essa ficha? Então a gente tem que estudar a espiritualidade. A série André Luiz, fica aí um convite. Já lemos a série André Luiz, começando lá pelo livro Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, o Obreiros da Vida Eterna, e uma sequência maravilhosa, né? Libertação, No Mundo Maior. Quantas obras que mostram como é a espiritualidade, para que a gente se prepare em como adentrar a esse mundo dos espíritos, né? Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado, se o pode pagar. Temos que ter o merecimento. Temos que ter a possibilidade. Lembremos que André Luiz chegou no mundo espiritual, estava em regiões difíceis, foi acolhido por Clarencio, foi levado às enfermarias de Nosso Lar e não tinha uma casa, não tinha um lar lá. E teve o convite de Lísias para ficar na sua casa, junto com a sua família. Se recordam? Agora, a mãe de André Luiz, com muito merecimento, estava já em regiões superiores.
Então, como estamos preparando o nosso lugar no mundo espiritual? Não estou falando de casa física, pelo amor de Deus, mas em que situações chegaremos ao mundo espiritual? Como seremos acolhidos no mundo espiritual? Com qual estrutura? E isso está baseado no trabalho do bem. Falando mais uma vez dessa obra, lá nós temos os bônus hora. Cada hora de serviço, 1 hora contada a benefício daquele que exerceu a atividade. Hora de serviço no bem. Até uma conversa edificante gera bônus hora. Pois bem, quais as nossas ações no bem aqui? Porque isso que gerará os recursos para apresentarmos a nossa ficha, que será o nosso advogado de defesa e trabalhando com os recursos da nossa consciência no mundo espiritual, né? A outro de par que os recursos toca o menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxerga. O mesmo sucede ao homem a sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres o lugar para onde vá. Depende dos seus haveres, não materiais, mas dos seus valores morais. Isso que vai me situar. Recordando do livro Voltei, o irmão Jacó, presidente da Federação Espírita Brasileira, Frederico Figner, como chegou no mundo espiritual? Decepcionado consigo porque não conseguia fazer luz. Teve todo o amparo. Teve o amparo do Dr. Bezerra de Menezes, do seu benfeitor, mas não produziu luz, que é uma característica o quê? De uma vibração mais intensa no bem. E ele fez muita coisa boa. Ele acolheu rancenianos no seu lar, né? Em épocas de pandemia, é como se estivéssemos cuidando das pessoas com coronavírus dentro da nossa casa. E ainda assim ele chegou no mundo maior e percebeu o quê? Que não tinha luminosidade. Talvez fazemos muitas coisas, mas não sentimos ao fazer tantas coisas. E uma professora, que também foi acolhida, ela estava nimbada de luz, foi recebida pelos alunos, por crianças. Então vejam como é o sentir. Fazer é importante, mas fazer sentindo é uma grande diferença. Então eu vou entregar uma cesta básica, não vou simplesmente entregar para fazer um número, para que outros vejam, mas com qual coração eu vou entregar essa cesta básica? Eu vou fazer uma visita fraterna? Com qual sentimento farei essa visita fraterna? Eu vou conversar com alguém que me procura com uma aflição? Com qual sentimento farei isso? E isso é que vai definir o meu estado íntimo de luz ou de trevas, né? E que decidamos pelas luzes. Não será, todavia, com o seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupavas, era príncipe operário. Perguntar-lhe-ão, que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Soma das virtudes. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes de partir da terra pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão, os lugares aqui não se compram. Conquistam-se por meio da prática do bem. E aqui uma pergunta, meus amigos, qual é o nosso projeto no bem? Você tem um projeto no bem? Eu não me refiro a montar uma casa igual à Mansão do Caminho. O nosso projeto no bem não precisa ser o Remanso Fraterno, lá de Niterói, do Raul Teixeira. Não é uma edificação material. Talvez o projeto no bem que a gente tenha é conviver com essa pessoa que se faz difícil na nossa vida para que nos modifiquemos. Um projeto no bem. Olha, eu vou procurar dar mais atenção à minha mãe. É um projeto no bem. Pela idade que tem, ela já repete tantas coisas, as mesmas histórias. O meu projeto no bem é trabalhar paciência junto com ela. O meu projeto do bem é, junto com esse filho indisciplinado, eu vivenciar o evangelho com ele. Eu não vou mandar ele fazer as coisas.
eu farei junto, ensinando esse espírito, que talvez seja um espírito rebelde do meu passado, que eu não soube cuidar, não soube educar e que voltou. Então eu vou trabalhar junto com ele. O projeto no bem é aquele que transforma a nossa intimidade. Não é quantidade, portanto. Então temos que ter um projeto no bem. Nesse período de quarentena, 100 dias, mais de 100 dias já em reclusão, né, em maior distanciamento, como aproveitamos essas horas? Quais os sentimentos nós transformamos, nós mudamos? Ficaremos da mesma forma que antes ou estamos saindo para melhor? Né? Aproveitemos esses momentos com os nossos familiares, que estão mais diretamente ligados, porque foi uma convocação do alto. Se permitiu Deus que acontecesse isso do jeito que aconteceu, é uma convocação que veio de cima. Não estava na minha mão, Rodrigo, por exemplo, evitar isso. Então fomos chamados a essa situação. Então o que eu alterei, modifiquei na minha intimidade a partir desse período? O projeto no bem, então, se faz de forma urgente. Com a moeda terrestre, há podido comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo. E vai para um dos lugares da primeira categoria, as regiões superiores, sublimes, onde tantas coisas belas são entoadas, a gente observa pelas leituras do Céu e Inferno, como falei, das obras de André Luiz, regiões de paz, de harmonia. És pobre delas? Vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com os seus haveres. Né? Se não tivermos essas possibilidades, o que nos aguarda? Todo um trabalho de renovação a custo, às vezes, de lágrimas, de suores ainda maiores, de dores, e nós não queremos isso. Embora a dor seja uma bênção que o Pai concede aos seus eleitos, nós temos a possibilidade de converter isso através do amor. E quando a gente fala amor, não falamos algo fluido, intangível, não. Amor no sentido prático, da ação do bem renovadora, do perdão, do trabalho da paciência, do trabalho de virtudes. Esse trabalho prático que modifica as nossas vidas. Afirmou Pedro na sua primeira carta, o amor, somente ele é capaz de cobrir multidões de pecados, multidões de falhas, de faltas nossas. Então, a melhor expiação é a expiação do amor. Porque pelo amor nós nos regeneramos, nós reparamos o mal do passado. Ok, meus amigos? Com grande alegria que terminamos o estudo de hoje, agradecidos a Jesus e a todos por essa oportunidade, por essa troca de experiências em torno do capítulo 9, a verdadeira propriedade, trazida pelo Espírito Pascal em O Evangelho segundo o Espiritismo. E para a prece final, eu convido a todos a elevarmos novamente o nosso pensamento a Jesus e agradecê-lo, querido Mestre, muito obrigado por essas reflexões, que saiamos fortalecidos deste momento e que consigamos enxergar as nossas vidas com um outro foco, o foco do Espírito, pensando mais antes das ações e que estejamos em conexão segura convosco, atendendo às vontades do Pai e não às nossas em nossa vida. Seja conosco, nos abençoe e fortaleça. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus amigos. Um ótimo dia, uma excelente semana a todos. Fiquem com Deus.